Vilar, nesse bloco aqui nós vamos falar sobre a medida provisória 1153, né, a qual o sindicato, né, junto com a Fenaguardas e outros sindicatos, né, Sim. fizeram um ato lá em Brasília, né, e também participamos da frente parlamentar na época, né, Sim. nós citamos em programas anteriores, né, Sim. e já produziu resultados. Fazer um breve resgate, né? Breve resgate, porque às vezes a pessoa não assiste o programa, né? O programa anterior, então ela não sabe o que é a medida provisória 1153. Então, a medida provisória 1153 foi uma medida provisória que o Bolsonaro, enquanto presidente, encaminhou para o Congresso Nacional, né? Ela tratava exclusivamente de alguns ajustes lá de habilitação, de pontuação ou do exame toxicológico, né? Não tinha nada a ver com a parte de fiscalização, só que aí, né, os deputados foram recebendo pedidos de emendas e tal, e aí colocou-se essa emenda lá, um jabuti, né, na medida provisória 1153, que prevê que, se aprovado for, ou seja, sancionado, aprovado já foi, mas se sancionado for, vai impedir das guardas municipais atuarem como agentes de trânsito, né? Sim. Faz uma alteração no Código de Trânsito e aí impediria as guardas municipais de atuar como agente de trânsito. Então, ou seja, nós já falamos aqui no programa, para você que não assistiu o programa anterior, né? Tem gente que não assiste, né? Sim, Aí sim, depois sim. fica perguntando lá né? Coisas que já aconteceram lá no Isso. comentário lá, né? Mas Então, pode voltar na playlist, né? exato, né? Você pode olhar lá. E aí o que acontece? Nós tivemos um evento em Brasília. O evento inicial seria o lançamento da frente parlamentar, Exatamente. ou seja, nós conseguimos as assinaturas para a instalação da frente parlamentar em defesa das guardas municipais e a Marcha Azul Marinho, que já estava prevista, que era um pedido lá do calendário da Câmara. Então juntou os dois eventos. Acontece que houve, né, o Senado não fez alteração na 1153, Exato. o Evandro esteve em Brasília, fez todo um trabalho lá, não foi possível, né, essa alteração no Senado. E aí aproveitamos este evento do lançamento da frente parlamentar para pedir, né, aqueles guardas que compareceram a Brasília para pedirem ao presidente da República que vete, né, o artigo lá que faz essa alteração no Código de Trânsito. É assim, o prejuízo, se for sancionado, é enorme. Vamos pegar uma cidade que tem a guarda e que não tem agente de trânsito. Então, ou seja, aquele município vai ter um problema sério, né? E a gente sabe como é que funciona, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que você tem lá meia dúzia de policiais militares em algumas cidades e a maioria do efetivo é da guarda, né? Exatamente. Porque você tem a concentração da polícia militar na cidade de São Paulo, Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, as grandes cidades, né? Santos. Mas quando você pega uma cidade próxima ali, você tem um efetivo reduzido da polícia militar. Então, ou seja, o ato do guarda municipal, está previsto na 13.022, poder fazer a fiscalização de trânsito é para ampliar as capacidades de segurança no município, para preservar as vidas das pessoas que estão no trânsito no município. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Nós estamos fazendo um esforço enorme, né? Para que mantenha a guarda com a capacidade de atuação. Exatamente. Só um parênteses aqui, Vilar. Diga aí. Um cenário perfeitamente possível, né? Se sancionado fosse essa medida provisória, por exemplo, o guarda estaria fazendo um policiamento na escola, né? Sim. E aí, digamos que tivesse veículos estacionados de um dia para o outro em local que é destinado ao embarque e desembarque de crianças. Sim. O guarda ia chegar, infelizmente não ia poder fazer nada. Não tem o que fazer. Aí chamou o agente de trânsito. Até acionar, até chegar, já passou o horário de entrada e de saída da escola, e aí não pode ser feita a medida administrativa. A faixa de pedestre, a mesma coisa. Os pais e as mães estão atravessando lá com seus filhos lá. O guarda também ia ter que ficar assistindo esse cenário de horror, sim, né? Para a realidade brasileira, por conta de um jabutizinho desse daí. Exatamente. Você vai ver aqui nas imagens, por exemplo, nosso presidente Evandro teve lá com o Tato, né, deputado federal. O Tato foi secretário municipal de transportes, né, se não me engano, na gestão do Haddad, né? Então ele conhece muito da área de trânsito, conhece muito da função da Guarda Civil Metropolitana. Então, ou seja, é um exemplo do esforço que os entes que pertencem à Fenaguarda estão fazendo para levar a mensagem para o presidente Lula, né, que vete esse artigo e que mantenha tudo da maneira que está, sem alteração nenhuma. Exato. Pura e simplesmente isso. Por que nós temos que falar isso novamente? Porque você vai receber aí na sua casa
áudio, vídeo, tal, né? O super-homem do Pix aí te pedindo Pix para alguma coisa, né? Pix Só que assim, mágico. desconsidera todo um trabalho. O lema do Vilar, é que é o seguinte, depois que a bola bate na rede lá, ela balançou a rede e que o VAR disse lá, ó, tá válido o gol, cada um conta a sua história, né? Quando for aprovado, ou melhor, no caso aqui em especial, quando for vetado, nós vamos contar a história, cada um conta a sua história normal, faz parte. Só que a gente precisa trazer a informação, por quê? Porque senão você é ludibriado. Nós não acabamos de falar aqui que vendia-se que não ia ter o prêmio de desempenho, porque o decreto não tá aí, o prêmio de desempenho está previsto lá, né? E o decreto não vem ainda. Então, se você quiser a informação com a veracidade, você sabe onde procurar. É aqui no Sindicato de Guardas.